Olá! Dando continuidade ao nosso tema transtornos do sono, nessa segunda parte estaremos verificando as principais alterações conhecidas como parassonias. Entretanto, é importante um leve lembrete, onde nós encontramos duas categorias para os distúrbios do sono. As dissonias, que é a perturbação em iniciar e manter o sono, e agora sim as parassonias, onde acontece um evento anormal durante o sono. As parassonias consistem em pesadelos, terrores noturnos e deambular durante o sono, conhecido como sonambulismo. Todos esses três transtornos são comuns mais em crianças e no início da adolescência. Se aumentar qualquer um desse transtorno, em qualquer idade, o médico deve ser consultado imediatamente. Como já foi dito anteriormente, normalmente essas três alterações, elas se resolvem no final da adolescência. Parassonias, transtorno de pesadelo conhecido como ansiedade do sono. Ele consiste em vários despertares de maneira repetitiva, que apresentam uma lembrança detalhada de sonhos longos, e esses sonhos são aterrorizantes. Ou seja, contém ameaças à sobrevivência da própria pessoa, à sua segurança ou questões relacionadas à autoestima. Esses despertares acontecem normalmente durante a segunda metade do período de sono, onde a pessoa fica alerta e orientada em cada um desses despertares, que são muitos. Esse transtorno de ansiedade do sono afeta até 5% da população em geral e pode tornar-se crônico. Ainda tendem a acontecer na fase REM, movimento rápido dos olhos, são mais comuns em crianças na fase da pré-escola e têm sido associados a algum quadro de doença aguda, que cursa com febre, e em idosos em quadros de delírio, e em pessoas que apresentam doenças crônicas, tanto adultos como idosos. A definição de delírio pode ser dada como uma perturbação súbita, e essa perturbação acontece em situações relacionadas ao quadro de atenção ou vigília, que são flutuantes, ora mais, ora menos alterações, normalmente são reversíveis e a função mental apresenta-se preservada. Ainda no delírio, acontece uma incapacidade do indivíduo em prestar atenção, ele apresenta-se desorientado, incapaz de pensar com clareza, e o nível de alerta ou consciência ele vai flutuar, horas menos consciência, horas mais consciências. Importante distinguir que o delírio ele afeta principalmente a atenção do idoso. Já a demência, ou quadro demencial, afeta principalmente a memória. Finalmente, o delírio ele pode existir uma causa de uma comorbidade e uma causa de uma iatrogenia. Ainda na ansiedade de sonho, às vezes a retirada de algumas drogas como medicamentos, principalmente à base de benzodiazepínicos, que são barbitúricos, e o uso de álcool pode provocar pesadelos. Estudos recentes indicam que a retirada de alguns medicamentos, como a citalopram, a fluoxetina, usado para tratar a ansiedade ou alguns casos de transtorno bipolar, e a sertralina, utilizada para principalmente tratar déficit de atenção em crianças e adolescentes, em alguns adultos também, pode provocar a presença de sonhos mais vívidos ou então pesadelos. O transtorno de terror noturno. Ele é caracterizado por um despertar parcial, repentino, que é associado a gritos e atividade motora frenética, atividade motora de membros superiores e inferiores de uma maneira descoordenada. Acontece mais comumente no terço inicial do sono e frequentemente iniciam com um grito aterrorizante, taquicardia e respiração acelerada.
as pessoas geralmente não têm lembrança da ocorrência do transtorno. Qualquer tentativa de contenção pode resultar em um dano a quem sofre, e tentar conter esse transtorno do terror noturno pode provocar lesões. A causa ainda é desconhecida. Acontece, em alguns casos, a associação desse quadro todo de terror noturno com sonambulismo. Normalmente tem o início durante a infância e esses problemas se resolvem durante a adolescência. É importante frisar que, na persistência na fase adulta, algum transtorno psiquiátrico leve pode estar associado, como ansiedade, depressão ou transtorno bipolar. Parassonias, que é o deambular durante o sono, o sonambulismo. É caracterizado por episódios repetitivos de despertar do sono e deambular e andar. Geralmente ocorre também na fase no terço inicial do sono, e durante a deambulação a pessoa apresenta um olhar vazio, distante, não reage a esforços dos outros em comunicar-se, tenta-se falar com essa pessoa e ela não responde, e fica muito difícil acordá-la nesse momento, o que não é recomendado. Quando a pessoa acorda, normalmente, na maioria dos casos, ela sofre de amnésia. Não se lembra do que aconteceu. A pessoa sonâmbula, ela fica alerta e orientada em minutos. E ocorre nos estágios 3 e 4 do sono não REM. Ainda o sonambulismo, ele costuma durar menos de 10 minutos. E se durar mais do que esse tempo, deve existir algum transtorno psiquiátrico comprometendo a saúde mental desse indivíduo. Nesse sentido, as pessoas sonâmbulas podem se mover sem propósito ou sem uma linha ou um destino definido, de uma maneira desajeitada e indiferentes ao meio ambiente que os cerca. Apesar disso, eles têm uma capacidade de se mover entre objetos e normalmente eles não esbarram nesses objetos. Ainda assim, alguns apresentam habilidade em realizar tarefas simples como abrir portas e janelas, o que torna o sonambulismo um perigo à integridade física, sendo, portanto, importante a proteção do ambiente que o sonâmbulo mora. O sonambulismo tem maior probabilidade em crianças do que em adultos. Quase 15% das crianças experimentaram pelo menos um episódio e menos de 3% de terror noturno. Ou seja, o sonambulismo é muito mais frequente do que o terror noturno. Já os adultos, em menos de 5%, têm sonambulismo, normalmente associado ao quadro de depressão. O tratamento para isso é o tratamento medicamentoso e algumas regras que nós já vimos na primeira parte, conhecidas como higiene do sono. Transtornos do sono relacionados a um outro transtorno mental. Essa categoria ela foi criada para reconhecer que transtornos do sono estão regularmente associados a transtornos mentais específicos. Alterações psicóticas, ou seja, alterações de humor, como ansiedade e depressão, resultantes de alguma doença ou comorbidade, e finalmente também resultantes de efeitos fisiológicos de drogas lícitas e ilícitas, como medicamentos, álcool, dentre outras. Os principais transtornos, os pacientes psicóticos, são a insônia, que nós já vimos na primeira parte, caracterizada e presente nas insonias, e a sonolência excessiva. Por exemplo, em pacientes que têm esquizofrenia, eles podem ter uma perturbação grave durante o sono. E essa perturbação acontece nos dois ciclos, tanto no sono REM e no sono não REM. É importante lembrar que a esquizofrenia ela é caracterizada por pensamentos e experiências que parecem não ter contato com a realidade. A pessoa fala e se comporta de maneira desorganizada. Ela tem uma participação reduzida em atividades cotidianas, se mantém afastado
em ambientes que têm um grande número de pessoas, apresentam uma dificuldade progressiva na concentração e memória. O tratamento para tal vai durar toda a vida e consiste em uso de medicamentos e psicoterapia. Os transtornos de sono relacionados aos transtornos do humor têm na insônia da depressão, sendo descrita como acordar bem cedo pela manhã, acordar mais cedo do que o habitual e incapaz de voltar a dormir. Às vezes, é observada a hipersonia, nos casos de depressão bipolar. Maníacos e hipomaníacos podem ficar sem dormir devido à necessidade de sono reduzida. O aumento do número de vezes que acordam durante a noite e acordar cedo pela manhã. E acontece um aumento no movimento dos olhos durante a fase do sono REM. Os transtornos de ansiedade frequentemente estão associados com o início adiado do sono ou uma dificuldade de permanecer dormindo. Tem como causas principais algum tipo de estresse pós-traumático que leva a quadros de insônia e de sonhos perturbadores. O que se observa também é que a presença às vezes de transtornos de pânico ao despertar durante a noite ou pela manhã. Os transtornos relacionados ao abuso ou dependência de álcool podem conduzir à insônia, ou então a quadros de sonolência diurna excessiva. Os efeitos de álcool diferem-se do tempo do uso, quer seja agudo ou quer seja crônico, ou em quadros de abstinência alcoólica. Quando se faz o uso agudo de álcool, esse uso induz a uma sonolência e reduz o despertar nas primeiras 3 a 4 horas do sono e na segunda metade. Acontecem despertar aumentados e sonhos relacionados à ansiedade. Já no uso crônico do álcool, vai-se observar um sono fragmentado, períodos curtos de sono interrompidos por breves períodos de excitação. Já na abstinência, o sono inicialmente é perturbado, podendo ocorrer insônia. Os pesadelos podem persistir até depois de 2 semanas. Os transtornos do sono relacionados a outros transtornos psiquiátricos podemos classificar como características mais frequentes 2 transtornos. O transtorno de personalidade borderline, o TBB, e o delírio. O TBP é a instabilidade do humor. Essa instabilidade do humor, ela não é tão característica, não persiste no transtorno de ansiedade da bipolaridade, entre ansiedade e depressão. Mas acontecem durante o mesmo dia vários transtornos de ansiedade ou de depressão, de mau humor ou excitabilidade. Ela é causada devido a relacionamentos instáveis e pode ser danoso porque pode provocar danos deliberados a si mesmo. Já no delírio, pode conduzir a agitação, combatividade, uma agitação associada à perambulação durante o início da noite ou horário noturno. O sono apresenta-se fragmentado, pois a pessoa acorda várias vezes durante a noite, com um quadro de insônia inicial, acordando muito cedo pela manhã.